Os esportes têm grande importância como fator de inclusão social, estimulando valores como o comprometimento e a sociabilidade dos participantes. A prática do esporte ao ar livre também proporciona um maior contato com a natureza. O Lago Guaíba, que banha a cidade de Porto Alegre, é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de esportes náuticos. Com o projeto Navegar, a URGS promove a inclusão social através da prática do remo, da vela e da canoagem. Bom, o projeto Navegar foi criado em 2004. Este é um projeto do Ministério do Esporte, que financia esse projeto, e que nós recebemos a proposta de assumirmos esse projeto em 2004, quando a nossa Fundação Estadual de Esportes, a Fundergs, não conseguiu assumi-lo. Então foi pedido que a URGS assumisse para que ele ficasse em Porto Alegre. Este projeto, todo ano, ele recebe o financiamento do Ministério do Esporte. Ele é um projeto educacional esportivo, ele tem esse cunho educacional e ele atende 200 crianças nos esportes náuticos, vela, remo e canoagem. Bom, o nosso projeto aqui, ele utiliza o esporte como um instrumento para a inclusão social. Inclusão social é essa que ela pode ser entendida como um auxílio que nós estamos buscando desenvolver no sentido de melhoria no desempenho escolar, da construção de um padrão ativo de vida, gostar de esporte, gostar de atividade física, no sentido de estar afastando esses jovens da criminalidade, no sentido de estar abrindo as portas dessa área esportiva no meio náutico para uma população que, de fato, mesmo morando próximo assim, ao rio, aqui ao nosso Guaíba, costumeiramente não tem acesso a esse tipo de esporte, né? Por isso tudo, eu entendo que a atividade que a gente está desenvolvendo aqui, ela tem uma grande relevância, não só para esses jovens que estão sendo atendidos, né, mas para a sociedade como um todo. Da ampliação do repertório motor, que são esportes que usualmente esse tipo de população não tem acesso, por ser um esporte de um equipamento mais caro, mais dispendioso. Então ele acha que o projeto Navegar tem a grande importância de democratizar o acesso a essas crianças aos esportes náuticos, E aí na questão assim de justamente oferecer uma oportunidade para eles melhorarem as habilidades motoras, a própria questão de ter uma outra relação com o Lago Guaíba, Então, assim, a própria questão da cooperação entre os elementos do grupo. Acho que sintetizando seria isso. As atividades realizadas no projeto Navegar são diversificadas. Os alunos desenvolvem desde habilidades motoras até práticas de segurança e de marcenaria náutica. Devido à ligação dos esportes náuticos com a natureza, eles participam também de atividades relacionadas com a preservação do meio ambiente. No primeiro momento eles são divididos nas 3 modalidades, chega um grande grupo, eles são divididos nas 3 modalidades e a gente já explica toda a questão de funcionamento, que eles não vão ficar presos, não vão ficar atrelados a uma modalidade. Entretanto, num período de 3 meses, eles vão estar participando dessa modalidade. No caso, por exemplo, no meu caso, o remo, Então, durante 3 meses, ele vai estar fazendo aulas de remo, esse menino vai estar fazendo aulas de remo. E após esses 3 meses, ele vai estar passando por uma outra turma, ele vai estar passando por um sistema de rodízio em que ele vai para uma outra turma. E depois dos próximos 3 meses ele vai estar indo então para uma outra turma. Então funciona sempre assim. Em específico da questão da vela, mas que se assemelha à modalidade de remo e canoagem. Tanto de manhã como de tarde, as crianças ao chegarem no projeto, elas vão direto para a nossa sala de aula. No caso, a sala de aula da vela fica próxima aos barcos de vela. E nessa nossa sala de aula, a gente tem as combinações iniciais do dia. A gente tem um rápido briefing a respeito das atividades que a gente vai estar desenvolvendo naquele momento, naquela tarde ou naquela manhã. Partindo daí, as crianças têm a oportunidade, no caso das atividades na água, de trocar de roupa, botar a roupa adequada para a prática esportiva. Daí então a gente, normalmente, montagem de barco, barcos para a água, atividade na água, retorno, guardar os barcos, trocar de roupa,
a gente tem um debriefing, a gente conversa, a gente faz os acertos finais da aula, aspectos que foram bem compreendidos, dúvidas que surgiram, até mesmo críticas que apareceram em relação ao desenvolvimento das atividades naquele dia. A partir daí, então, a gente se reúne com as demais modalidades no refeitório no momento que a gente tem o lanche. E aí, tanto na manhã como na tarde, a partir do lanche, a gente caminha para o final das atividades. Atividades essas que duram, em média, 3 horas, da manhã das 8 às 11 e à tarde das 2 às 5. A questão de segurança ela é intrínseca aqui no projeto. A gente tem como uma das regras o uso obrigatório do colete, salva-vidas, sempre que a gente for ter acesso ao rio, sempre que for pegar barco para sair em água, tanto nós, professores, quanto os alunos, tem de estar utilizando do colete. E até o nosso colete é diferenciado dos professores e monitores, ele é na cor laranja, para chamar bem a atenção do aluno. E os coletes das modalidades, eles também são, cada modalidade tem uma cor já para diferenciar, para ficar mais fácil de visualizar. Geralmente a gente vai lapidando essa criança, a cada aula a gente dá uma pincelada, a gente comenta se é legal jogar um papelzinho no chão, se é legal juntar um monte de sujeira e queimar, a gente fala quais são os prejuízos que ela está acarretando para o meio ambiente. E mais do que isso, a gente faz aulas específicas de educação ambiental, que daí a gente faz aqui em terra primeiramente, a gente coloca imagens, coloca filmes em relação ao meio ambiente. E depois dessas aulas nós vamos ali para a água. E o legal desse esporte náutico, dos esportes náuticos, é que ele tem um vínculo muito grande com a natureza. Por isso, além da conscientização que a gente consegue desenvolver com essas crianças, ela tem a atitude. Por exemplo, tem algumas aulas que a gente conversa com elas e vai ali na água recolher lixo e mostrar aquela sujeira que o Lago Guaíba tem, traz para cá, faz a seleção do lixo. Isso é muito interessante na prática dela. A prática do remo, da canoagem, da vela requer toda uma compreensão do indivíduo interagindo com o meio ambiente. Então, essa questão da educação ambiental ela acontece tanto nas práticas das modalidades em si, como em alguns outros momentos, como em algumas situações que as questões climáticas não nos oportunizam a levar os alunos para a beira do Guaíba. Então a gente aproveita e faz um trabalho de resgatar, aprofundar as questões ambientais com vídeos, com debates. Também a gente tem um trabalho bem diversificado, ampliando a questão do conhecimento do xadrez. Os alunos não tinham acesso a essa modalidade de jogo, então eles começaram a perceber quais são as principais peças, como é que é a lógica do jogo. Então, basicamente, o navegar, além das modalidades náuticas, trabalha outras modalidades como o xadrez, a questão ambiental e também jogos coletivos na terra, quando o clima não permite que a gente vá para o Guaíba. Grande maioria mora aqui perto dessa região, mas não conhece o Lago Guaíba, então tem a questão assim do medo da água, do desconhecido, de não ter conhecimento da própria modalidade, são equipamentos que requerem algumas habilidades, é questão de estar na água, então acho que esse seria assim talvez o maior desafio deles. Preocupado com um aprendizado que une teoria e prática, o projeto Navegar avalia os alunos periodicamente. Os conteúdos relacionados com modalidades esportivas e a superação das dificuldades são objeto de análise constante. Na verdade, nós temos uma avaliação inicial, onde nós vemos se essa criança ela tem algum tipo de dificuldade, a gente faz uma entrevista com ela para ver qual é a experiência motora que ela tem. Depois, no decorrer das aulas, a gente faz uma avaliação de processo para ver como é que ela está, qual é a dificuldade que ela está tendo ou o que ela já aprendeu, para a partir daí dar um norte nas nossas aulas. E no final desse trimestre a gente faz uma avaliação final para ver se ela aprendeu ou não. Bom, a maioria deles, eles não vêm com conhecimento prévio de nenhum desses esportes, o que é um fator que facilita muito porque todos partem do zero para o aprendizado dessas modalidades. Embora a gente saiba, eu tenha salientado anteriormente, que a bagagem motora, as experiências motoras anteriores vão causar uma influência nesse aprendizado. E ao final desses 3 meses a gente tem uma avaliação propriamente dita de prova, uma avaliação tradicional, de prova de conhecimento procedimental e de prova também de desempenho. Só que isso não é o que vai realmente influenciar na troca.
Isso vai servir só para a gente ter um parâmetro de como ele estacionou, de como ele parou nessa modalidade. No final dos 3 meses ele vai ser obrigado realmente a trocar de modalidade. Bom, em específico na modalidade de vela, a gente tem 2 avaliações previstas a cada trimestre. A primeira avaliação, anterior a essas, que é a avaliação, digamos assim, de arranque, que a gente tenta buscar informações em relação aos nossos alunos. Passando então para a primeira dessas 2 avaliações, que é a avaliação do processo, na qual a gente tenta monitorar, tenta ampliar nossa compreensão em relação ao desenvolvimento dos conteúdos que a gente planejou para esse período. E por fim, no final desse trimestre, a gente tem a avaliação, digamos, do produto, no momento que a gente busca investigar, a gente busca informações em relação aos conteúdos, de modo que a gente consiga saber até que ponto os nossos alunos conseguiram evoluir naquilo que a gente havia planejado. E isso também serve como um feedback direto, de modo que a gente consiga organizar o nosso planejamento dessas aulas, o nosso planejamento trimestral, até mesmo isso nos serve para que a gente tenha um olhar crítico sobre os conteúdos que nós estamos desenvolvendo, a forma que esses conteúdos estão sendo desenvolvidos, de que maneira que as aulas estão acontecendo, se a gente tem que fazer alguma alteração ou implementar algo a mais. Como atividade de extensão, o projeto Navegar integra professores, estudantes e a comunidade em geral. Ele contribui com o aprendizado dos estudantes de Educação Física da URGS, oportunizando a observação prática dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Ao firmar parcerias com escolas públicas, o projeto também reforça o comprometimento social da universidade. Um projeto na universidade, ele não tem sentido se não envolver alunos de graduação. O nosso critério aqui é que ele tenha um fundo social, né? Que ele tenha um fundo educativo e que permita aos estudantes da ESEF sempre a participação e o aprendizado, né? Então, nesse sentido, além disso, de ter essa possibilidade desse aprendizado, eles ainda recebem uma bolsa, né? O que facilita bastante. Em relação à modalidade, a gente não tem cadeira de vela, nem nenhum aprendizado a respeito da modalidade. Mas em relação à parte da licenciatura mesmo, de tu aprender a lidar com criança de maneira da didática que tu tem com eles, né? Tu vai com as cadeiras que a gente tem de licenciatura, todas as cadeiras que falam também do desenvolvimento motor da criança, tudo a gente vai percebendo aqui como que é realmente, sabe? E vai vivenciando até, botando os conteúdos, né? Colocando os conteúdos junto com a prática, tu vai vivenciando melhor e tu vai relacionando os dois, né? Papel de extensão, então, eu vejo que é assim, ó, abrir as portas para a comunidade em geral, abrindo um espaço para o aprendizado, para o desenvolvimento de competências dos jovens estudantes, abrindo espaço para o desenvolvimento de pesquisas e também abrindo espaço para que a sociedade, não só que está sendo atendida, mas a sociedade como um todo, possa perceber a relevância da universidade como um instrumento não simplesmente de qualificação, no caso dos seus estudantes, não como um instrumento simplesmente de desenvolvimento de conhecimento, mas a universidade como um todo, principalmente uma universidade pública, que eu entendo que ela tem essa responsabilidade de estar auxiliando a sociedade da maneira que ela tiver condições. No aprendizado esportivo, eles manifestam novas formas de se relacionar com as pessoas e com o meio ambiente. A preocupação em avaliar o projeto e dimensionar a sua importância na vida dos estudantes motivou uma pesquisa de mestrado. Nós realizamos 12 entrevistas com esses jovens que participaram desses 2 primeiros anos do Projeto Navegar, entrevistas essas semi-estruturadas, que nos permitiram a elaboração dessas 5 categorias, categorias essas ligadas às questões da saúde, educacionais, criminalidade, no nosso caso, em relação aos esportes de natureza também, a questão da educação ambiental e, por fim, a questão de desenvolvimento pessoal, que envolve aspectos de liderança, de trabalho em equipe, de desenvolvimento de competências para o futuro emprego e também de relacionamentos sociais com os colegas, professores e tudo mais, né? Bom, as conclusões desse trabalho, eles nos demonstraram que, de fato, esses jovens, eles adquiriram
hábitos de vida mais ativos. Dos 12 jovens entrevistados, 11 desses estão praticando atividades físicas e esportivas. Algumas semelhantes às que eles praticavam aqui durante o seu período aqui no projeto, como remo, canoagem, vela, e até mesmo outras atividades. Em relação ainda a aspectos de saúde, os jovens demonstraram o desenvolvimento dessa compreensão de possíveis riscos também dessas atividades esportivas, como disse antes, que é relevante não somente para essas práticas de esportes junto à natureza, mas para as atividades esportivas do modo em geral, né? Além disso, esses jovens, eles afirmaram, digamos assim, o desenvolvimento de consciência, de conhecimentos e até mesmo a sua participação em questões relacionadas às problemáticas ambientais que a gente tem hoje em dia. Também em relação às questões de criminalidade, os jovens afirmaram que esses esportes praticados próximos da natureza, eles são instrumentos de grande auxílio, uma vez que eles são extremamente interessantes aos jovens envolvidos com a criminalidade e a delinquência. Em relação às questões de educação, todos os jovens demonstraram um grande interesse na continuidade dos estudos, sendo a área da educação física como a área, digamos assim, preferencial para todos. Esse aspecto também demonstrou estar relacionado à convivência com recursos humanos, nós, no caso, professores e estudantes de educação física, durante aqui o projeto. Eu acho que tem algumas coisas importantes do tipo, eles têm todo um trabalho de cooperação, né, de trabalho em grupo, de saber a questão da solidariedade, da cooperação, porque o esporte náutico trabalha muito isso. A própria questão ambiental, né, uma outra forma de se ver participante enquanto responsável pela qualificação do ambiente, né? E também a questão de abrir outros horizontes para práticas de lazer, né? O pessoal que passa por aqui tem alguma ideia e às vezes procura também continuar praticando algum esporte. Às vezes nem sempre é o remo, a canoagem ou a vela, porque eles não têm acesso a esse material. Mas fica muito marcada assim, a questão do prazer de fazer algum exercício, da convivência do grupo. Então eu acho que o projeto faz sim muita diferença na vida dessas crianças e adolescentes.